Então essas conscientizações hoje são muito importantes, porque os condomínios, embora não vão mudar o mundo, mas podem ajudar. Nós somos parte integrantes dessas gestões ambiental, pessoal e governança. Mas só essa água de chuva já trouxe uma economia fantástica. Tanto é que a gente praticamente zerou o uso da área comum, porque como tem as torneiras próximas, agora a gente tem as caixas d'água próximas, que elas estão espalhadas pelo condomínio em pontos estratégicos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre ESG. Como aplicar em condomínios não é apenas uma sigla bonitinha, é algo que pode mudar a vida do condomínio e dos moradores. Temos dois especialistas para falar do assunto. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, estamos com dois síndicos profissionais, dois síndicos certificados 5 estrelas, Antônio Carlos Bucco. Bucco, prazer ter você aqui novamente. Prazer estar aqui contigo, sempre bom estar junto com os vencedores. Muito bom ter você. Moisés Oliveira, muito bom, Moisés. Obrigado por ter chamado, porque esse assunto, inclusive, eu tive estudando ele bastante e eu acho que a gente tem alguma coisa boa para passar para vocês. Muito bom. Já agradecendo aos nossos patrocinadores Repente, especialista em restauração predial, Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 estrelas, o certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio um síndico com conhecimento. Vou começar com você, Moisés. Você falou aqui, já deu uma introdução No estudo? No estudo. Então, o pessoal fala ESG, mas a pessoa não sabe de onde veio o ESG, né? O ESG, ele inicialmente, isso lá do meados dos anos 90 para cá, foram os bancos, foram as financeiras que viu que estavam perdendo rentabilidade, que o pessoal estava investindo em outras coisas e não no banco. Então, eles tentaram fazer algo que aparecesse. Então, eles começaram no caso, a ODS. Tá? ODS, ela é quase que sinônima, mas ela não é, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por quanto do tanto de papel, de fita, do que estava se trocando na época a tecnologia, então eles estavam com muito elemento reciclável e não sabiam o que fazer com aquilo. Então eles começaram a traçar metas e tentar passar isso para o cliente, né? Isso lá nos anos 90. E aí foram criadas as próprias Nações Unidas também com o Fome Zero. Parece pequeno, mas realmente é uma coisa que vem exponencialmente desde lá de trás. O Fome Zero também é uma das 17 premissas de ordem de desenvolvimento sustentável, né, de organização. Tem uns que falam organização, outros falam objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a ODS, em que pese ela seja inserida ela é necessária para sair a ESG. Porque lógico, aqui no Brasil a gente usa o ESG, mas seria o A, né? ASG, que era ambiental, social e governança, né? Que é a tradução literária do ESG. E esse trabalho de ODS foi que começou a ESG e se expandiu agora de forma exponencial. E nos condomínios é necessário, porque o pessoal fala assim, a União, Estado, Município. Onde vive a pessoa? No município. Então, e o município é cheio de condomínios. Então, é um microcosmo. Você tem que começar na sua casa com o ensinamento mesmo. Mas para você ter esse ensinamento, você tem que ter uma política antes disso. Você tem que ter um estudo, você tem que ter um objetivo. Objetivo de desenvolvimento sustentável. Quando você traça o objetivo, você consegue fazer o ESG de forma muito mais tranquila. Deixa eu trazer para o Bucco. Bucco, o ESG é muito mais do que sustentabilidade, mas o apelo maior é sustentabilidade. Quando eu penso em condomínios, e eu passei por esse processo dentro da administradora
da família, quantas árvores eram cortadas todos os meses para as pastas de prestação de contas? Então, eram pastas desse tamanho. Quantas árvores ali você tem? 400, 450 clientes. Tem administradoras com 3.000, 4.000, 4.500 clientes. Quantas árvores eram cortadas para algo que pode ir diretamente de maneira eletrônica hoje? E assim, o eletrônico é mais fácil de manusear, porque você vê o lançamento, clica ali na nota fiscal, no boleto. Então, esse é um ponto que eu lembro que ainda existe síndico resistente para pasta virtual. Não vejo muito motivo, mas é um ganho, nesse aspecto, é um ganho de diminuição de custo, é um ganho de ajudar o ambiente, né, o futuro aí dos nossos filhos, netos e por aí vai. E também a questão de facilidade, né? Porque uma pasta hoje virtual, vai ali o eletrônico para você, não tem a logística de levar, não tem o tempo da pessoa ficar lá fazendo o encadernamento, esse tipo de coisa. E o boleto a mesma coisa, né? Você imagina administradoras que tenham 200, 250 mil clientes, né? Condôminos, quantas árvores também todos os anos são cortadas, sendo que hoje as concessionárias não mandam mais para a gente boleto físico, né? Você vai lá pagar gás, vai pagar energia, é tudo eletrônico. Mas ainda tem uma resistência dentro da administradora da família, conseguiu diminuir lá, 85% dos boletos são eletrônicos. Queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças que facilitam o condomínio de maneira geral, a administradora de condomínio, a gestão de condomínios, e faz parte aí da sustentabilidade. Eu acho que toda mudança que existe são quebra de paradigma, né? Então, muita gente ainda, muitos conselheiros ainda preferem a pasta para ficar manuseando porque não tem conhecimento da tecnologia. Eu acho que isso veio ajudar muito, os condomínios já estão entendendo isso, os condomínios também estão entendendo isso por causa da conscientização. Até o que você falou, a Toyota ela chegou em números incríveis de economia só por causa de clipes que eram jogados fora. Então é nesse contexto que os condomínios também têm que pensar. Nós somos parte integrantes dessas gestões ambiental, pessoal e de governança. Utilização de material biodegradável, o consumo de energia, você pensar no consumo de energia, se não for possível você ter uma gestão própria para que você possa contratar uma energia renovável. Você tem que mensurar o seu condomínio, como é que você pode trabalhar nisso. Água de reuso. Então, essas conscientizações hoje são muito importantes, porque os condomínios, embora não vão mudar o mundo, mas podem ajudar. Tem um contingente, tem um condomínio que consome aí, que descarta 10 mil quilos de lixo por mês. Quer dizer, pra vocês terem uma noção, é muita coisa. Eu acho que, juntando a fala de vocês dois, o entender que cada condomínio consegue... Um condomínio só não vai salvar o mundo, mas se um condomínio seu, um dele, um meu, isso salva o mundo. E acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes a pessoa não faz porque fala, não vai fazer diferença um condomínio. Mas se 1 milhão de condomínios fizerem, ou 500 mil condomínios fizerem, tem que começar por um de cada um. Conscientização e massificação da informação, né? Porque eu tenho condomínio que a gente fazia separação, né? O condomínio fazia separação do material, aí chegava na quinta-feira, quando passava o caminhão de lixo, os auxiliares juntavam o lixo e quer dizer... O Alexandre Furlan, lá, que é do Instituto MU, da Ambipar, ele me contou, eu não me lembro agora números exatos, mas que no Brasil eu tenho certeza que é acima de 90% do lixo que é teoricamente reciclado, não é reciclado. Então vai lá, todo mundo separa, não sei o quê, e joga no mesmo lugar depois, como você falou, no condomínio, nesse condomínio que você deu de exemplo. Queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar. Se o YouTube aparecer o botão hypar, porque não é todo vídeo, aperta no hypar aí que pra gente é interessante e ajuda bastante a disseminar a informação de qualidade. E também estamos nas principais plataformas de podcast e no Instagram como Conde TV. E lá, nesses dois canais, você vai ter um extra exclusivo com os nossos convidados. Moisés, acho que um ponto importante é que, falando de sustentabilidade, antes de entrar nos outros, né? Porque Sim.
não é só sustentabilidade, mas importante o síndico mostrar que as ações sustentáveis também trazem economias para o condomínio, né? Então, o Bucô usou a questão do reuso de água, energia limpa. Então, você tem hoje, se você usar Mercado Livre de Energia, você vai economizar 30%, 35%. Se você usar a geração distribuída, que não tem em todas as cidades, você vai diminuir 15%, 20% de energia. Então, a água, o reuso da água. Então, você tem ações que vão ajudar o nosso planeta, mas também vão trazer economia para o condomínio. Exatamente. Os condomínios que eu cuido, eu sempre vou inserindo aos poucos. Eu peguei um condomínio em 2018 e eu já tinha uma experiência de outros condomínios, então o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, era um condomínio com telhado, sem calha. Coloquei calha e comecei a juntar água. Hoje nós temos 5 caixas d'água de 5 mil litros, ou seja, são 25 mil litros d'água que a gente junta de chuva, que serve para molhar, que quando ela ainda está cheia e o tempo que já vai começar a chover, você pega ela e você, além de você já lavar todo o pátio e tudo mais, é muito simples, você coloca uma bomba pequena dentro, você rega tudo, você faz N trabalhos com a água de chuva. Não é uma água de reuso ainda, porque como é um condomínio antigo, ele não tem toda a infraestrutura para você fazer essa separação de água. Mas só essa água de chuva já trouxe uma economia fantástica. Tanto é que a gente praticamente zerou o uso da área comum, porque como tem as torneiras próximas, agora a gente tem as caixas d'água próximas, que elas estão espalhadas pelo condomínio em pontos estratégicos. Mas também, como você mesmo disse, a parte social é trazer a informação. Você traz a informação, as pessoas acabam elas mesmas querendo que você instale uma placa fotovoltaica, se você mostrar isso também traduzido em números. Porque o condomínio gosta de ver número, principalmente se o número diminui, né? O número de custo diminui. Você tem um custo inicial, mas depois você apresenta o resultado em alguns meses. E às vezes até a troca de fornecedor. Parece simples, não, mas a troca de fornecedor, você diminui o custo e utiliza aquele valor que você tinha em uma outra área, na área social, numa área que você vai poder fazer uma festa junina. Por quê? Porque você economizou com esse aqui e você tem aquela previsão orçamentária. Dá para você fazer. Então, tudo isso é o gestor, o síndico, ele tem que estar muito antenado em todas essas situações. Treinar funcionário para economizar material não é só economizar material de descarte, é governança mesmo. E o social, porque a partir do momento que você faz uma festa coletiva, as pessoas passam a se cumprimentar mais, a se conhecer. Você é de tal prédio, eu mudei há pouco tempo, nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso é o social do ESG, não é só o ambiental, e a governança que está lá no fim, né? ESG, o governança, é o que segura os outros dois. Falando de governança, de gestão, há pouco tempo você falava muito de compliance, né? E o compliance está dentro do ESG. Então, queria que você falasse um pouquinho, Bucô, sobre a transparência, sobre a comunicação para todos os condôminos, essa parte do ESG que é a menos falada, que parece que é algo separado, mas não é, faz parte do ESG. Eu acho que nessa parte de gestão de pessoas, né, a gente precisa pensar na inclusão, pensar na acessibilidade, pensar na informação das pessoas, como você falou, que a maioria dos problemas que geram em condomínios é a falta de informação. Então, se você não tiver uma consciência de que você informe aquilo que está sendo feito e o porquê que está sendo feito, gera muita confusão. E nessa parte da gestão de pessoas, a gente tem que pensar, a maioria dos arquitetos antigos não pensavam em acessibilidade. Então, você pega muito prédio que não tem uma acessibilidade própria para crianças, para idosos, para pessoas que são necessitadas disso. E a gente tem que começar a inserir esse pensamento nos condomínios mais antigos. A inclusão social, a vida condominial, para que tenha um consenso, para que seja uma coisa fluente, que seja uma coisa agradável. E na governança também. A gente tem que pensar que a governança, 45% a 55% da previsão orçamentária vai destinada a isso.
Então, normas e procedimentos, verificar ergonomia, verificar, agora foi alterada a NR1, né, com o risco psicossocial. Então, a gente precisa pensar nisso e dar condições dessas pessoas trabalharem, cobrando delas aquilo que é contratado. E massificar a comunicação. Eu acho que isso é muito importante para a vida condominial. Quero falar com vocês sobre 2 assuntos principais. Um é um pouquinho mais da gestão, números, transparência, não receber benefícios próprios, porque isso faz benefícios particulares, isso faz parte do ESG também. E queria falar depois sobre o síndico como um líder que influencia a comunidade que ele está envolvida, o entorno, né? A gente tem muitas cidades do Brasil, aqui em São Paulo, inclusive no Morumbi, que você tem um condomínio de alto padrão e na frente você tem uma favela, né? Uma comunidade, que hoje é chamada. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, mas vocês tomam uma água, respiram, já me respondem e vocês terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.